Oi, pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai falar sobre a Revolução Russa, que é a nossa atividade dessa semana. A Revolução Russa, ela aconteceu no ano de 1917, no século XX, e foi uma série de eventos políticos que aconteceram na Rússia. A gente vai ter com isso, né, a eliminação da autocracia russa, que é o governo do czar, né? Czar era o título dado ao governante, e depois o estabelecimento de um governo provisório, que vai ser chamado de Duma, e isso vai resultar no estabelecimento do poder soviético sob o controle do Partido Bolchevique, que vai ser um partido criado, liderado pelo Lenin, um dos grandes nomes aí da Revolução Russa. O resultado de todo esse processo vai ser a criação da União Soviética, e a União Soviética ela vai durar até 1991, quando a gente tem ali o finalizar da Guerra Fria, aquela guerra, né, entre Estados Unidos e União Soviética, e aí a União Soviética entra em falência e a gente passa a ter a Rússia, né, perde territórios e tudo mais, e a gente vai ter a Rússia que existe hoje. No começo do século XX, como era a Rússia? Ela era um país de economia atrasada, pouco industrializado e muito dependente da agricultura. Então, era um país, né, de extensões territoriais gigantescas, mas um país muito rural. 80% da economia da Rússia ela estava concentrada no campo, né, em produtos de gêneros agrícolas. Então, isso coloca esse país numa classificação aí de uma economia rural, né, pouco industrializada. Quem governava a Rússia nesse contexto? Era o Nicolau II, que foi, né, um czar. Mais uma vez, essa Rússia czarista, ou esse sistema czarista, esse termo czar, ele está relacionado a um título do governante. Então, Nicolau II era o czar da Rússia, ele governava a Rússia dentro de uma ideia, né, de um modelo absolutista, de uma forma absolutista. Então, isso significa dizer que ele concentrava todos os poderes em sua mão, não tinha nenhuma possibilidade de democracia. E aí você tem os trabalhadores rurais, muito empobrecidos, muito insatisfeitos com a situação, passando fome, passando necessidade, e os trabalhadores urbanos, que eram poucos, né, eram poucos empregos nas fábricas, nas indústrias muito fracas ainda na Rússia, esses trabalhadores também andavam descontentes com esse governo. Com tudo isso, com toda a situação de miséria que a Rússia vivia, a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial, né? Porque esse contexto é o contexto da Primeira Guerra Mundial. Então, muitos esforços de dinheiro, por exemplo, de recursos, eram direcionados para a guerra, porque você tem um exército, você precisa armar esse exército, você precisa alimentar esse exército. Então, muito dinheiro, muito recurso ia para a guerra, enquanto a população vivia na extrema pobreza. No ano de 1905, Nicolau II ele vai mostrar ali a sua face mais violenta, né, do seu governo, num episódio chamado que ficou conhecido como Domingo Sangrento. O que foi esse episódio? Você tinha ali a manifestação de milhares de pessoas que se manifestavam contra o czar, se manifestavam contra a situação de extrema miséria dos trabalhadores e dos camponeses, e o czar vai enviar as suas tropas para poder diluir essa manifestação. Só que vai reprimir com muita violência. Então, assim, milhares de pessoas vão ser mortas, né, nesse evento que ficou conhecido como Domingo Sangrento. E isso, né, vai aí motivar a formação dos chamados sovietes. O que vai ser os sovietes? Uma organização dos trabalhadores russos, como se fosse um movimento social, né? Um partido político dos trabalhadores russos. E esse movimento ele vai ser liderado por Lenin, né? Que vai se tornar um nome importante nessa revolução. Os bolcheviques, que eram os que vão
tomar esse poder, o outro partido que vão tomar o poder e vão instituir esse governo provisório, começam a preparar a revolução socialista na Rússia e preparar a queda dessa monarquia czarista. Então, ou seja, o que que você tem nesse contexto? Você tem grupos políticos se organizando, né, movimentos se organizando, com qual objetivo? O objetivo de fazer uma revolução de cunho socialista e de tirar, né, o czar do poder. Então, para a gente estudar a Revolução Russa, é preciso que a gente se atente para algumas das suas fases, né? A gente tem a Revolução de fevereiro de 1917, março de 1917, no calendário ocidental, porque o calendário ele era diferente, né, da parte porque a Rússia fica nessa Europa Oriental e a gente tem o Ocidente. Então, a Revolução de fevereiro de 1917, ela vai derrubar o czar Nicolau II, que vai ser o último czar a governar a Rússia, né? E vai procurar ali estabelecer em seu lugar uma república de cunho liberal, né? Uma perspectiva de república liberal. Depois a gente tem a Revolução de Outubro, que no calendário ocidental é novembro de 1917, e nessa revolução, né, o Partido Bolchevique, liderado por Vladimir Lenin, né? Lembra que eu falei do Lenin? Ele é um nome importante aí. Vai derrubar o governo provisório, que foi esse governo que instituiu ali essa república de cunho liberal, e vai impor o governo socialista soviético. O Lenin vai ser o primeiro presidente do Partido Bolchevique, né? E o líder da União Soviética a partir de então. Então, agora a gente começa a ter a formação da chamada União Soviética. Durante algum tempo, a Rússia ela vai conviver com duas fontes de poder: o governo provisório da Duma e o soviete de Petrogrado, que é a capital política, né, nesse território. O governo provisório ele começa, né, esse governo provisório da Duma, ele começa de imediato a fazer várias reformas liberais, inclusive abolir a corporação policial, né, e a sua substituição por uma milícia popular, então faz essa transformação. Os líderes bolcheviques, entre os quais a gente tem Lenin, né, formam aí os sovietes, os conselhos, lá em Petrogrado, que é a capital, e outras cidades, né, vão também estabelecendo esse centro de poder. E aí a história vai definir isso como um duplo poder. Por quê? Porque você tem o governo provisório de cunho mais liberal, que está ali no lugar do czar, mas nas regiões você tem os sovietes, que são esses conselhos, né, com uma perspectiva socialista. Então você tem, né, um duplo poder ali. Você tem dois poderes, né, ao mesmo tempo convivendo dentro desse território. O Lenin, ele foi o primeiro dirigente da União Soviética, como a gente falou. Ele vai liderar os bolcheviques quando os bolcheviques se tomam o poder, né, de maneira a partir de uma revolução, toma o poder provisório russo após outubro de 1917. E, a partir daí, o que o Lenin desejava? Ele desejava que essas rebeliões ou essas revoluções socialistas, elas saíssem da França e ultrapassassem saíssem da União Soviética, ultrapassando essas barreiras e chegassem em outros territórios. Ele vai expor as chamadas teses de abril, e ali ele declara que os bolcheviques não vão apoiar o governo provisório que tinha tomado a Rússia, e também vai pedir a união de todos os soldados numa frente para pôr fim à guerra imperialista, né? A Primeira Guerra Mundial. Mais uma vez, a Rússia está na Primeira Guerra Mundial, e aí você tem todo um esforço de guerra, né, sendo
realizado em uma sociedade onde você tem a população passando por sérios problemas de alimentação, de miséria e tudo mais. Então, o Lenin vai ser responsável por essa mobilização que vai retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, para que a Rússia possa se concentrar na sua revolução proletária, que é a revolução dos trabalhadores, sempre numa escalada internacional. Essa era a ideia, né? Que essa revolução proletária ela pudesse tomar essa escalada internacional. Isso significa dizer, em outras palavras, que o projeto era a revolução socialista não só para a Rússia, né, mas para outros territórios aí da Europa, por exemplo, né? No Congresso de Sovietes, né, de toda a Rússia, foi realizado no dia 16 de junho, e nesse dia 16 de junho foi criado um órgão central para a organização dos sovietes. O que são os sovietes? Lembrem, são os conselhos, né? O Comitê Executivo Central dos Soviéticos, que organizou em Petrogrado uma enorme manifestação como demonstração de força. Então, a gente tem estabelecendo aqui essa revolução proletária, que vai ser chamada, né, conhecida como Revolução Russa, vai alçar o Lenin ao poder, e aí você tem uma gestão socialista. Essa Rússia deixa de ser Rússia e passa a ser União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Que vai durar, como a gente falou no início, até 1991, no fim da Guerra Fria. Ok, pessoal? Depois que vocês acessarem, né, esse texto, para ler o texto, né, com todos os detalhes que estão aqui, a gente vai tentar responder algumas questões, né? Primeiro, falar sobre a situação da Rússia antes de 1900, ou seja, antes da gente começar, de fato, esse movimento que vai retirar o czar, né, que vai estabelecer o governo provisório. Como era essa Rússia, né? Qual era a situação dessa Rússia? Depois tem uma questão sobre o episódio do Domingo Sangrento para vocês fazerem, e por fim, para falar um pouquinho sobre as posições de Lenin sobre os efeitos da Revolução Russa. O que ele planejava? Qual era o ideal? Qual era o objetivo do Lenin, né, ao implementar essa revolução proletária que ficou conhecida como Revolução Russa? Eu espero que o vídeo ele ajude vocês na compreensão desse conteúdo. A gente vai ter o nosso encontro para poder discutir sobre isso, para poder fazer a correção das atividades, tá bom? Um beijo para todo mundo, fiquem bem, se cuidem e até o nosso próximo encontro.